Boa noite a todos. Nós vamos dar início a uma nova série de estudos. Iremos falar acerca da profecia de Isaías no capítulo 9 e no versículo 6, que é uma profecia relacionada com o nascimento do Senhor Jesus. E não somente isso, como também nos apresenta várias facetas do seu caráter, o que é que o seu nome implica. E então nós vamos ler esse versículo, Isaías 9:6, que diz assim: Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Queria chamar a vossa atenção para a primeira palavra do versículo que nós acabamos de ler. Porque isso relaciona-nos, faz uma conexão com os versículos anteriores. E os versículos anteriores falam-nos acerca de quê? Que um povo que vivia em trevas, um povo que era caracterizado pela tristeza, e essa tristeza foi substituída pela alegria que lhe foi aumentada. Era um povo escravizado, quebraste o jugo. E isto porquê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O aparecimento do Senhor Jesus na história de Israel e na história do povo de Israel, de cada pessoa, como também agora em relação à nossa própria história, faz a diferença. De um povo que estava em trevas, vê uma grande luz. Um povo triste, acabrunhado, melancólico, a alegria se lhe aumentou. E o jugo foi quebrado. Falam já acerca da liberdade que nós temos em Cristo. Porque Jesus nasceu. E nasceu e esteve nesta terra durante 33 anos, ao fim dos quais morreu, mas ressuscitou. E agora está sentado à mão direita do Pai. E Ele fez a diferença neste povo, como ainda continua a fazer a diferença em todo aquele que nele crê. O menino nos nasceu, falam-nos acerca da sua humanidade. Um filho se nos deu, falam-nos acerca da sua divindade. Jesus tinha as duas naturezas, era um homem, era verdadeiro homem e ao mesmo tempo era o Filho de Deus, fazendo-se igual a Deus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Quando o seu nascimento foi anunciado pelo anjo Gabriel, a certa altura o anjo anunciou que Jesus Cristo seria rei, o rei que de ti há de nascer. Por isso é que quando os magos vieram procurar o menino Jesus para o adorarem, eles perguntaram onde é que estava o rei dos judeus. Porquê? Porque eles sabiam que Jesus tinha nascido para reinar. E então o nosso versículo diz: o governo está sobre os seus ombros. Falam-nos acerca desse reino, falam-nos acerca da autoridade que o Senhor tem. Os céus reinam e reinam por meio do Senhor Jesus. Então eles procuraram saber onde é que estava o rei dos judeus. Mesmo na sua morte, Pilatos estava convencido da sua inocência quando o sentenciou à morte. Mas para apaziguar um pouco a sua consciência, ele mandou escrever numa placa de madeira que foi pregada na parte de cima da cruz: este é Jesus, o rei dos judeus. O governo está sobre os seus ombros. Mais tarde o apóstolo Paulo tem uma compreensão disto também e escreve a Timóteo dizendo, referindo-se ao Senhor Jesus: bendito e único soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Não somente Jesus é rei, como também é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E quando ele voltar à terra, no seu manto, estará escrita esta frase: Rei dos reis e Senhor dos senhores. O apóstolo Pedro afina pelo mesmo diapasão. E a certa altura, na sua primeira carta, ele diz: o qual, o Senhor Jesus, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Então o nosso versículo diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. E acrescenta: o governo está sobre os seus ombros. No meio de tudo isto, onde é que fica Satanás? Qual é o lugar dele no governo do mundo? Isto porquê? Porque ele, quando tentou Jesus, disse que os reinos do mundo lhe tinham sido entregues. Jesus mesmo reconheceu, dizendo que ele era o príncipe deste mundo. Ok? Satanás é o príncipe deste mundo. Mas os príncipes estão abaixo dos reis. Então, Satanás é príncipe, mas Jesus é o rei dos reis, conforme nós já consideramos atrás.
E a autoridade que Satanás tem, a autoridade que Satanás tem sobre o governo do mundo é uma autoridade limitada. Ele influencia as mentes, ele influencia as religiões, as políticas. O curso deste mundo está sob a sua influência. Mas é uma autoridade limitada. Tem linhas vermelhas que ele não pode ultrapassar. Nomeadamente e particularmente em relação ao povo de Deus. Pensemos, apenas dois exemplos. Jó, ele teve autoridade, por assim dizer, sobre a vida de Jó. Ele, por assim dizer, governou, ele influenciou, ele agiu com alguma autoridade na vida de Jó. Como? Tirou-lhe os bens, tirou-lhe a família, tirou-lhe a saúde. Mas o Senhor disse, tu na vida dele não lhe podes tocar. Havia uma linha vermelha que ele não podia passar. É uma autoridade limitada. E também não pôde impedir que Jó, naquele processo, tivesse crescido espiritualmente, no seu relacionamento com Deus, no seu conhecimento de Deus. No fim, Satanás caiu na cova que ele abriu, sob a permissão do Senhor. E Jó cresceu, maturidade, e ao ponto de ele dizer, eu até aqui tinha ouvido falar de ti, mas agora meus olhos te veem. E mais, o Senhor recompensou em dobro em relação àquilo que ele perdeu. Porquê? Porque os céus reinam e o governo do mundo está sobre os seus ombros. Isaías, numa outra parte, dizia que o Senhor, desde o Oriente, Ele chama a ave de rapina. A autoridade do Senhor está não somente sobre os homens, mas também sobre a própria criação no seu todo. Ele, desde o Oriente, Ele chama, e a ave de rapina obedece a este chamado. Dizem que é a bússola interna que as aves têm e por isso fazem as suas migrações. Por exemplo, a águia pescadora, ela vai desde o Canadá, ela migra fazendo um voo de 20 mil quilómetros até ao sul de África. E do sul de África ela ouve a voz de Deus. E ela obedece a essa voz e volta para a América do Norte. O que é isto? É a autoridade, é o governo. O governo do mundo está sobre os ombros do Senhor Jesus. Sobre os homens também. Por exemplo, Pilatos, quando estava a julgar Jesus, ele orgulhou-se, dizendo que tinha autoridade para condenar ou para mandar soltar o Senhor Jesus. E Jesus disse-lhe, tu não tinhas nenhuma autoridade se do alto não te tivesse sido dada. A autoridade está naquele que disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Refiro-me a Jesus. Até mesmo sobre as circunstâncias da vida. O Senhor pode fazer com que os nossos erros, devido ao nosso livre-arbítrio, devido às nossas escolhas, e Ele pode fazer com que os nossos erros, as nossas obras feitas em Deus, todas elas, juntamente, possam contribuir para o nosso bem. Porquê? Porque o governo sobre as circunstâncias está sobre os seus ombros. José teve uma compreensão disto. José, um dos filhos de Jacó, ele foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. Os irmãos tentaram matá-lo, venderam-no, ele viveu durante 13 anos entre a escravidão, sendo acusado injustamente, prisão, etc. Até que chegou a primeiro-ministro do Egito. Acima dele apenas Faraó. E depois que ele se encontra com os seus irmãos estão na mão de baixo, não o reconhecem lá na terra do Egito, eles foram lá porque em Canaã havia fome e no Egito havia abundância de trigo. E José reconhece-os. E depois de se dar a conhecer aos seus irmãos, ele disse, vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Quantos do povo de Deus não têm esta experiência? Até mesmo o inimigo intenta fazer mal contra o povo de Deus. Mas no fim, o Senhor pega nisso, porque tem uma autoridade superior à do nosso inimigo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, que tem uma autoridade limitada. E o Senhor torna isso em bem. Fez com Pedro também. Mas Pedro, para ser tentado, Satanás teve que ter a permissão do Senhor Jesus. Mas também com linhas vermelhas. Peneirado, sim. Mas Jesus disse,
eu vou orar por ti, avisou. Portanto, o apóstolo Pedro, eu vou orar. Para quê? Para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, vais ensinar aos teus irmãos. E então, Satanás tenta o apóstolo Pedro. Ele cai nessa tentação. Ele abre a emenda e ele escolhe. Mas depois há um arrependimento genuíno. Chora amargamente o facto de ter negado o Senhor Jesus 3 vezes. E depois, outra vez, Satanás cai na própria cova que abriu. O tiro saiu-lhe pela culatra. Porquê? Porque depois dessa experiência, o apóstolo Pedro era uma pessoa diferente, com maturidade, com mais coragem. Pensemos só naquilo que ele fez no dia de Pentecostes. Enfrenta uma multidão e cerca de 3.000 pessoas convertem. E Satanás ficou a ver a vida dele andar para trás. Tem autoridade? Tem. É príncipe deste mundo? É. Mas não pode ultrapassar as linhas colocadas pelo Senhor. As barreiras não podem ser transpostas. O último apontamento é este. Há uns tempos atrás, eu li acerca de uma tradução diferente deste versículo. Alguém que se intitulava como conhecedor da língua original em que o Antigo Testamento foi escrito, o hebraico, ele diz que este versículo, acerca do governo do mundo, que é mais correto traduzir assim. O governo está sobre o seu ombro. A ser assim. Qual é a diferença? Esta versão diz, o governo está sobre os seus ombros. E ele diz que não. Que a tradução literal é, o governo está sobre o seu ombro. Qual a lição espiritual a tirar? A autoridade do Senhor Jesus, o seu poder, a supremacia do seu poder, não somente sobre nós, mas também sobre o governo do mundo. Que, por assim dizer, não é necessário ele usar os 2 ombros para carregar o mundo, para exercer o seu governo sobre o mundo. Basta um ombro. Mas, na parábola da ovelha perdida, Jesus, o pastor das ovelhas, ele vai à procura da ovelha perdida. Encontra a ovelha perdida. Ferida, magoada, faminta, desorientada. E pega nela e a carrega sobre os seus ombros. Em relação ao mundo basta um ombro, mas em relação às suas ovelhas, desculpem o termo, ele não facilita. Para lhe dar conforto, para lhe dar segurança, ele carrega a sua ovelha sobre os ombros. Até porque uma alma, a tua alma, vale mais do que as riquezas do mundo inteiro. E então, para governar o mundo, um ombro para carregar a sua ovelha que se tinha perdido e agora estava de volta ao redil. Foi achado. E para regressar em segurança, ele a coloca sobre os seus ombros. Um filho se nos deu, um menino nos nasceu. E esse nome, essa pessoa gloriosa é o Senhor Jesus, que governa o mundo, o governo do mundo está sobre o seu ombro. E futuramente, nas próximas semanas, iremos estudar individualmente cada uma das características dos seus atributos que refletem o seu caráter. Daquele menino que nasceu há cerca de 2000 anos, um filho que se nos deu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um menino e um filho. E tudo por amor a nós. Que o Senhor nos abençoe. Amém.